Olá, queridos alunos do terceiro ano. Gravo esse vídeo para trabalhar o tema política, poder, governo, democracia, ditadura. Na verdade, o tema é política, poder e Estado, tá bom? Nós vamos trabalhar algumas ideias da área da filosofia política. Em tese, nós já estávamos trabalhando, com o conteúdo a respeito de Gramsci, todos os homens são filósofos, porque o objetivo final desse conteúdo era, na verdade, chegar a algumas conclusões. A ideia de que todos os homens são filósofos e de que eles praticam a filosofia cotidianamente e que jamais devem deixar de pensar por si só, seguindo ideias de líderes, tal como foi no período nazi-fascista, com Adolf Hitler e com o Benito Mussolini, ok? Bom, nós vamos trabalhar filosofia política e, na verdade, muitas pessoas acabam se questionando um pouco, política aparentemente é algo que ninguém gosta, mas na prática as pessoas acabam gostando muito sem perceber. O que muitas pessoas acabam não reparando é que a política está no cotidiano das pessoas, e que o que elas não gostam muitas vezes é aquela política institucional, aquela praticada pelo Estado, Então vamos pegar aqui um exemplo de um jornal, tá? Vamos pegar a Folha de São Paulo aqui, rapidamente. A internet é absolutamente rápida. Vamos lá, Então, vou minimizar aqui a câmerazinha que tem a web. Bom, número de mortos pelo coronavírus no Brasil passa de 60 mil. Hoje a gente tem uma discussão política a respeito disso, Se o isolamento vertical ou horizontal é positivo, se não, se o Bolsonaro está certo, se ele está errado, se a esquerda está certa ou se ela está errada, Então, proposta para evitar novo caso Ramagem é derrotada. Aqui é sobre a questão do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Se a gente pegar, por exemplo, esse jornal aqui, essa primeira parte é essencialmente política, Se a gente pegar, por exemplo, o IG, que é um portalzinho que eu costumo acompanhar, tem muita besteira também, muito link patrocinado, que muitas vezes é bastante enganoso, é só para te vender um produto, mas tem assuntos também que na maior parte das vezes começa ali pela capa de política, Então, nós temos aqui, mais direitos, menos bloqueios, o que pede entregadores de aplicativo. Olha que interessante, Está sendo discutido agora a questão dos apps de entrega, de alimento, de bens, enfim. Nós temos aqui uma capa que tem essencialmente política, E quando a gente discute, por exemplo, se o Estado deve oferecer mais ou menos saúde, mais ou menos educação, nós estamos falando essencialmente de política. Quando nós discutimos, por exemplo, se alguém pode ou não pode tratar com grosseria ou não determinada pessoa, se o homem não pode ser agressivo em relação à mulher, se a mulher não pode ser agressiva em relação ao homem, a gente está discutindo política, tá? Então, a gente pode definir inicialmente aqui a política como relações de poder que ocorrem no interior do Estado, tá? Olha só como esse texto aqui já tem um tempinho aqui, mas ele nunca perde a atualidade dele, Então, vamos lá para o próprio termo política, Então, o termo política vem de polis, que eram as cidades-estados gregas. Bom, na antiguidade grega clássica se desenvolveram as cidades-estados e tudo aquilo que dizia respeito ao que estava dentro da polis, dentro da cidade-estado, então era o que nós chamamos de política, tá? Então, vamos aqui textualmente para pontuar, tá? Então, a obra de Aristóteles, chamada de Política, é considerada um dos primeiros tratados, sobre a arte e a ciência de governar na polis, E o Aristóteles ele entende que a política, então, é como se fosse uma continuidade da ética, mas
aplicada à vida pública. Enquanto que a ética, então, seria uma questão relacionada à vida privada, o que pode ou não pode dentro de determinado ambiente, dentro de determinada sociedade. A política seria exatamente a normatização, a criação de regras, de convivência, né? Mas voltada exatamente para o coletivo da cidade-estado, tá? É por isso que ele, por sua vez, diz nessa obra que o ser humano, que o homem é um animal político, tá? Aqui está como animal social, a frase na obra mesmo o homem é um animal político. Com isso ele está querendo dizer que o homem é um ser que vive em sociedade e por essa vivência em sociedade ele nasceu para viver na polis, ok? Bom, um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, ele vai exatamente pontuar isso, que a política ela está ligada à ideia de relações de poder, ou seja, o que eu posso ou não posso na vida pública, e é exatamente por isso que nós temos essa ideia de política como processo de formação, distribuição e exercício do poder. Como assim? Então, política é um processo de formação, onde se constituem as autoridades, onde se constituem as lideranças, onde se constituem aquelas pessoas que influenciam em uma sociedade, como o poder é distribuído, como um Estado é governado, quem manda nele, apenas um déspota, ou não, toda a população participa, é uma democracia, tá? E como é o exercício do poder? Bom, o exercício do poder é claro, é transparente, não ele é exercido por um déspota, não é? E assim por diante, tá bom? Ou seja, processo de formação, distribuição e exercício do poder, ok? Então vamos lá? Tipologia dos três poderes, tá? Segundo Russell, o poder é a posse dos meios que levam à produção dos meios desejados. Poder é a posse dos meios que levam aos efeitos desejados, tá? Efeitos de feitos, tá? Tá no sentido aqui. Tô lendo explicando aqui de um modo mais simples. Como assim? Bom, se eu tenho dinheiro, eu consigo com o meu dinheiro mobilizar bens materiais, influência política, influência de todo tipo. Então, eu tendo o dinheiro, eu tenho o poder econômico, tá? Ou seja, poder é ter o que precisa para alcançar determinado efeito, tá bom? Nós vamos ver lá nos três tipos de poder aqui, poder econômico, ideológico e político, como que isso ocorre. Bom, então, o fenômeno do poder costuma ser dividido em duas categorias: o poder do homem sobre a natureza e o poder do homem sobre os outros homens. Então, vamos pensar aqui como que nós podemos trabalhar essa ideia de poder natural. Vamos imaginar aqui em algumas situações, impactos. Opa, fugiu você? Não fugiu não, né? Opa, voltando aqui. Impactos. Tá com o caps ligado. Ambientais, ó, já vem a primeira palavra. Quando a gente fala em impactos ambientais, se a gente pôr aqui nas imagens, fica mais claro, mais transparente ainda para a gente entender isso. Quando a gente fala em impactos ambientais, né? Por exemplo, conservar ou não a natureza, né? A ideia da vegetação aqui como o pulmão, né? do planeta, né? O fato do homem simplesmente poluir rios, descartar inadequadamente ou adequadamente o lixo. Ou seja, o que seria o poder natural então? O poder natural nós podemos dizer que é aquele poder que o homem tem sobre a natureza, o poder que ele tem para transformar, para manipulá-la, seja positivamente, seja negativamente, tá bom? Bom, e a outra forma de poder é o que nós chamamos de poder social. O que seria esse poder social aqui em tese, tá?
Então, o poder social é o poder do homem sobre os demais homens. É quando um homem é capaz de interferir, de influenciar a conduta do outro, a vida do outro. Nesse caso, nós temos 3 formas diferentes de poder. O poder social, então, divide-se em 3: econômico, ideológico e político. Vamos tentar abraçar alguma coisa aqui por imagem? É sempre interessante as primeiras imagens que vão aparecendo aqui, né? Vamos jogar aqui alguma coisa sobre... Qual que era o nosso primeiro ali da lista? Poder econômico. Vamos lá no poder econômico. Vamos ver o que se vê por aqui. Bom, a gente vê aqui diferentes críticas, né, ao poder econômico, né? Ou seja, quem tem mais dinheiro manda mais, a justiça trabalha pelo dinheiro, né? A ideia de que aquele que não tem se submete àquele que tem dinheiro, né? A ideia de que, aqui mais uma vez manifesta, né? A ideia dos países, né, cujo capital é grande, dominando os demais e assim por diante, né? Então, a própria ideia das eleições sendo interferidas aqui, influenciadas pelo dinheiro. Enfim, a ideia é que seja muito tranquilo para se entender. Eu tenho quase certeza que isso daí não vai dar certo, Daniel. Você está tentando pegar o notebook, vai cair. Então, vai cair, não vai dar certo. Eu pego para você, não tem problema. Estou gravando um vídeo. Vamos lá, gente. Olha aqui é o notebook. O carregador está ali. Continuando, então. Então, o poder econômico, não tem problema, estou continuando aqui. Utiliza a posse de certos meios, né, de bens sociais necessários para induzir aqueles que não possuem a adotar determinados comportamentos, como, por exemplo, realizar determinado trabalho. Vamos pensar aqui, por exemplo, o que tem uma pessoa das classes D e E, se não apenas condições de enfiar um currículo debaixo do braço e procurar um emprego. Nós dizemos assim, por exemplo, para um filho, o que você quer ser quando você crescer? Muito mais do que o que cada um quer ser quando crescer, ou seja, muito mais do que a própria vontade do indivíduo a respeito de uma profissão, conta-se também a capacidade que ele tem de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, de ter acesso a lazer e entretenimento e ter uma formação que permita a ele gozar de uma vida na qual ele possa realmente, no momento específico ali, ao terminar o fundamental e médio, ter condições de escolher uma profissão. Na maior parte das vezes, o indivíduo ele é jogado ali no seio da sociedade para desenvolver certo trabalho. Ele vai ser um entregador da Rappi, do iFood, ele vai trabalhar no telemarketing e assim por diante. Ou seja, as condições elas são bastante limitadas na maior parte das vezes. Aqueles que têm dinheiro têm condições de submeter aqueles que não têm em relação a isso, ok? Poder ideológico. Vamos brincar aqui mais uma vez com as imagens. Eu acho sempre interessante, gente, essa coisa de ver por imagem, né? É bem interessante ao ponto de que na maior parte das vezes, esse estudo iconográfico, essas leituras de imagem, elas caem muito, né, em Enem ou em vestibulares de universidades. A gente sabe que vestibular hoje em dia é uma coisa bastante defasada, mas enfim. Então vamos lá. O poder ideológico. Aqui tem a definição, que é a mesma que nós temos lá, mas não é essa que nos interessa, né? Vamos ver aqui, ó. Poder ideológico. Olha que imagem bem interessante, né? Ou seja, a TV passando ideias que escravizam e que fecham os olhos dos indivíduos. Aqui tem uma crítica à Rede Globo, né? Dizendo que a Globo domina a justiça porque de alguma forma domina o conhecimento. Aqui é mais outro, né? Vamos pegar aqui essa chargezinha, vamos ver o que tem nela. Eu leio para vocês porque realmente a resolução dela está bem ruim. Use, compre, beba, coma, prove, o que eles pensam que nós somos? Pergunta a garota. E o que nós somos?
os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Ou seja, a ideia de que nós só saberemos alguma coisa se os meios de comunicação nos passarem isso. Então vamos lá, vamos à definição então de poder ideológico, tá? Então, o poder ideológico utiliza a posse de certas ideias, valores, doutrinas para influenciar a conduta alheia, induzindo as pessoas a determinados modos de pensar e agir. Gente, infelizmente, assim, eu moro bem próximo da avenida, então o barulho aqui é alto mesmo. De vez em quando passam umas motos, uns caminhões aí, que o barulho é de doer, tá bom? Bom, o poder ideológico, então, é o poder do conhecimento, é o poder da informação. Aquele que possui certas ideias, valores e doutrinas é capaz de dominar o outro, a conduta do outro, tá? Então, dentro de uma sociedade capitalista, por exemplo, nós temos de um lado aqueles que defendem o capitalismo com esse conjunto de ideias e valores que muitas vezes vão mascarar certas situações ali, tá? É uma posição política minha, como todos têm direito. Então, o que eu vou expor agora, então, por exemplo, a reforma trabalhista que foi feita, a reforma da Previdência, por exemplo, ela foi feita ideologicamente escondendo alguns argumentos, a de que todo o peso dessas reformas, todo o peso da tributação caiu sobre as costas dos mais pobres, mas isso não era dito diretamente. O que era dito era que nós precisávamos garantir que os demais tivessem acesso e o direito de se aposentar mais adiante, tributando mais sobre os mais pobres. Na minha opinião, isso poderia ter sido pensado de outro modo. Sobretaxar, por exemplo, grandes fortunas seria um caminho. Por outro lado, nós temos também, então nós estamos falando de um grupo de direita, mas a gente tem, por exemplo, o outro lado, o grupo de esquerda, que vai defender aí valores socialistas, comunistas, em alguns momentos vão defender uma ditadura do proletariado, né? O que é contrário a um regime democrático também, enfim, tá? Então, aquele que domina por meio do conhecimento exerce o poder ideológico, ok? E o poder político, vamos ver se a gente acha uma imagem interessante aqui sobre o poder político. Então, poder político. Que a gente quer a imagem. Olha só, vamos pegar essa chargezinha aqui, né? Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem, eu posso. Ou seja, quem pode, na verdade? Pode é aquele que detém os meios de coerção, aquele que tem o poder de dominar, né? Inclusive, vamos pegar essa imagem aqui, ela é bem ilustrativa, é interessante, tá? Pena que ela não é grande, né? Acho que se for sobre ela não vai abrir aqui, mas eu posso dar um Ctrl mais aqui. Não ficou tão legal não, tá? Essa imagem aqui, ela descreve uma mão, né? Com várias linhas, manipulando as pessoas como se elas fossem ali marionetes, tá? Esse seria, em tese, o que nós chamamos de poder político. O que seria o poder político, então? Vamos voltar aqui. O poder político, ele se manifesta na capacidade de certos entes dentro do Estado de ter controle sobre o corpo das pessoas, sobre a vida das pessoas, porque eles controlam meios de coerção social, eles têm a possibilidade de utilizar a força física, tá? Considerada legal, autorizada pelo Estado de Direito vigente dentro da sociedade. Então vamos imaginar o seguinte: eu não posso prender um filho na minha casa porque isso seria cárcere privado, mas o Estado pode aprisionar um indivíduo pelos motivos que são propostos aí a partir das leis vigentes em um país, tá bom? Vamos pensar aí nesses últimos dias aí a situação da ativista política lá, a Sara, acho que é Giromini o nome dela, né? Que foi presa não só por fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas literalmente por subverter a ordem do Estado Democrático de Direito, ou seja, por espalhar fake news a respeito, entre outras coisas, né? O criticar dentro do Estado Democrático de Direito vale o atacar
sem argumentação real, com fake news, não pode, tá? Mas é um exemplo de como o Estado pode prender você por suas palavras, né? Bom, o que tem em comum essas três formas de poder é que elas contribuem conjuntamente para instituir e manter as sociedades de desiguais, divididas em fortes e fracos, com base no poder político, ricos e pobres, como base no poder econômico, em sábios e ignorantes, com base no poder ideológico, né? Então, fortes e fracos, poder político, ricos e pobres, econômico, e sábios e ignorantes, o poder ideológico, tá? Bom, o poder econômico preocupa-se em garantir o domínio da riqueza, controlando a organização das forças produtivas, enfim. O poder ideológico preocupa-se em garantir o domínio do saber, controlando o consenso social. Lembra que eu falei da reforma da Previdência e do Trabalho? Ou seja, todos ali concordando que, olha, nós precisamos garantir a Previdência. E o poder político, por sua vez, controla, né, as instituições, a lei, os instrumentos de coerção social, forças armadas, órgãos de fiscalização, polícia, tribunais e assim por diante, tá bom? Então nós extraímos isso daqui da obra do Norberto Bobbio, tá? Gente, o Estado, vamos ver aqui quanto que nós temos. Opa, deixa eu esvaziar, não vou fazer isso agora porque senão eu vou atrapalhar aqui o nosso videozinho, tá bom? Essa segunda parte aqui, vamos lá. O Estado eu inicio com vocês no próximo vídeo, ok? Então por hoje é só. Um abraço, até mais.